Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, faça isso agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Hoje, a leitura integral da Lei nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022, que dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para prever o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros e altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define crimes contra o sistema financeiro nacional, e a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre lavagem de dinheiro para incluir as prestadoras de serviços de ativos virtuais no rol de suas disposições. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Parágrafo único. O disposto nesta lei não se aplica aos ativos representativos de valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e não altera nenhuma competência da Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 2º. As prestadoras de serviços de ativos virtuais somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização de órgão ou entidade da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Ato do órgão ou da entidade da Administração Pública Federal a que se refere o caput estabelecerá as hipóteses e os parâmetros em que a autorização de que trata o caput deste artigo poderá ser concedida mediante procedimento simplificado. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com o propósito de investimento, não incluídos. Inciso 1. Moeda nacional e moedas estrangeiras. Inciso 2. Moeda eletrônica, nos termos da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013. Inciso 3. Instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados ou a benefício proveniente desses produtos ou serviços, a exemplo de pontos e recompensas de programas de fidelidade. E, inciso 4, representações de ativos cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, a exemplo de valores mobiliários e de ativos financeiros. Parágrafo único. Competirá a órgão ou entidade da Administração Pública Federal, definido em ato do Poder Executivo, estabelecer quais serão os ativos financeiros regulados para fins desta lei. Artigo 4º. A prestação de serviço de ativos virtuais deve observar as seguintes diretrizes, segundo parâmetros a serem estabelecidos pelo órgão ou pela entidade da Administração Pública Federal, definido em ato do Poder Executivo. Inciso 1. Livre iniciativa e livre concorrência. Inciso 2. Boas práticas de governança, transparência nas operações e abordagem baseada em riscos. Inciso 3. Segurança da informação e proteção de dados pessoais. Inciso 4. Proteção e defesa de consumidores e usuários. Inciso 5. Proteção à poupança popular. Inciso 6. Solidez e eficiência das operações. E, inciso 7. Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, em alinhamento com os padrões internacionais. Artigo 5º. Considera-se prestadora de serviços de ativos virtuais a pessoa jurídica que executa, em nome de terceiros, pelo menos um dos serviços de ativos virtuais, entendidos como, inciso 1, troca entre ativos virtuais e moeda nacional ou moeda estrangeira. Inciso 2, troca entre um ou mais ativos virtuais. Inciso 3, transferência de ativos virtuais. Inciso 4,
custódia ou administração de ativos virtuais ou de instrumentos que possibilitem controle sobre ativos virtuais ou, inciso 5, participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais. Parágrafo único. O órgão ou a entidade da administração pública federal, indicada em ato do Poder Executivo, poderá autorizar a realização de outros serviços que estejam, direta ou indiretamente, relacionados à atividade da prestadora de serviços de ativos virtuais, de que trata o caput deste artigo. Artigo 6º. Ato do Poder Executivo atribuirá a um ou mais órgãos ou entidades da administração pública federal a disciplina do funcionamento e a supervisão da prestadora de serviços de ativos virtuais. Artigo 7º. Compete ao órgão ou à entidade reguladora indicada em ato do Poder Executivo Federal, inciso 1, autorizar funcionamento, transferência de controle, fusão, cisão e incorporação da prestadora de serviços de ativos virtuais. Inciso 2. Estabelecer condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários e contratuais em prestadora de serviços de ativos virtuais e autorizar a posse e o exercício de pessoa para cargos de administração. Inciso 3. Supervisionar a prestadora de serviços de ativos virtuais e aplicar as disposições da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, em caso de descumprimento desta lei ou de sua regulamentação. Inciso 4. Cancelar, de ofício ou a pedido, as autorizações de que tratam os incisos 1 e 2 deste caput e, inciso 5, dispor sobre as hipóteses em que as atividades ou operações de que trata o artigo 5º desta lei serão incluídas no mercado de câmbio ou em que deverão submeter-se à regulamentação de capitais brasileiros no exterior e capitais estrangeiros no país. Parágrafo único. O órgão ou a entidade da administração pública federal de que trata o caput definirá as hipóteses que poderão provocar o cancelamento previsto no inciso 4 do caput deste artigo e o respectivo procedimento. Artigo 8º. As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil poderão prestar exclusivamente o serviço de ativos virtuais ou cumulá-lo com outras atividades, na forma da regulamentação a ser editada por órgão ou entidade da administração pública federal, indicada em ato do Poder Executivo Federal. Artigo 9º. O órgão ou a entidade da administração pública federal de que trata o caput do artigo 2º desta lei estabelecerá condições e prazos não inferiores a 6 meses para adequação das prestadoras de serviços de ativos virtuais que estiverem em atividade às disposições desta lei e às normas por ele estabelecidas. Artigo 10. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar, acrescido do seguinte artigo 171-A. Fraude com utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros. Artigo 171-A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Artigo 11. O parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 1A. A pessoa jurídica que ofereça serviços referentes a operações com ativos virtuais, inclusive intermediação, negociação ou custódia. Artigo 12. A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio de utilização de ativo virtual. Artigo 9º, parágrafo único, inciso 19. As prestadoras de serviços de ativos virtuais. Artigo 10. Inciso 2. Manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais,
ativos virtuais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas. Artigo 12-A. Ato do Poder Executivo Federal regulamentará a disciplina e o funcionamento do Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente, CNPEP, disponibilizado pelo Portal da Transparência. Parágrafo 1º. Os órgãos e as entidades de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deverão encaminhar ao gestor do CNPEP, na forma e na periodicidade definidas no regulamento de que trata o caput deste artigo, informações atualizadas sobre seus integrantes ou ex-integrantes, classificados como pessoas expostas politicamente, PEPs, na legislação e regulação vigentes. Parágrafo 2º. As pessoas referidas no artigo 9º desta lei incluirão consulta ao CNPEP entre seus procedimentos para cumprimento das obrigações previstas nos artigos 10 e 11 desta lei, sem prejuízo de outras diligências exigidas na forma da legislação. Parágrafo 3º. O órgão gestor do CNPEP indicará em transparência ativa, pela internet, órgãos e entidades que deixem de cumprir a obrigação prevista no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 13. Aplicam-se às operações conduzidas no mercado de ativos virtuais, do que couber, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 14. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Encerramos, neste momento, a leitura integral da Lei nº 14.478, que trata de ativos virtuais. Espero mesmo que esse vídeo possa colaborar contigo de qualquer maneira. Se esse vídeo lhe ajudou, curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos. Deixe aqui nos comentários suas críticas, elogios e sugestões dos próximos vídeos que gostaria de ver aqui no canal Leis Brasileiras em Áudio. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.